Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje, a nossa aula, meus amores, é de história. A nossa aula vai ser de história hoje. Nós começamos aqui falando sobre o comércio, né? Entendendo o comércio. Então, nós vamos dar a sequência aqui no mundo digital. Ah, lembrando, olha aqui, na nossa página 10 foi pedido para fazer a pesquisa. Você já ouviu falar em mercado de pulgas? Esse é o nome dado a um tipo de mercado comum em algumas cidades do Brasil. Faça uma pesquisa e descubra que tipo de mercado é esse, o que se vende nele, como as pessoas podem pagar pelos produtos. E a entrega está para hoje. Foi dado a semana passada na aula, então para hoje, dia 24, a entrega dele. Eu quero que vocês me mandem fotos, tá? Da pesquisa, e na hora que a gente for fazer a correção, a gente vai estar falando sobre ela também, tá bom, crianças? Então hoje nós começamos aqui, ó, no mundo digital, mercado de pulgas online. As redes sociais são importantes ferramentas que nos permitem socializar com outras pessoas. Por meio delas, conversamos, compartilhamos informações, ajudamos pessoas e podemos até mesmo organizar eventos para trocar coisas que já não queremos mais, como livros que já lemos, né? Tem hoje vários sites aí que fazem trocas, né? A pessoa não quer mais a cama, ela vai lá, ela posta aquela cama lá. No próprio Face, né, vem também uma parte lá que tem os anúncios. Então, existe vários sites, já vários meios de fazer essa venda, essa troca, combinando online. Meu filho, ele costuma fazer muita troca de jogos do Play 4 pelo site também, esqueci o que ele entra lá. E ele vai, entra lá e faz a troca também, né? Ah, lembrei, pelo LX. O LX. Meu filho faz bastante coisa pelo LX, trocas e compras, né? Então, isso já é comum. Olha lá, pergunta 1. Você possui em sua casa brinquedos, livros ou outros objetos que gostaria de trocar porque não usa mais? Se sim, que objetos seriam esses? Então aqui, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de trocar? Ah, não uso mais, eu posso estar fazendo a troca por um outro modelo, né? Aí é uma resposta pessoal. Olha aqui, Ita e Marina falaram ao celular, por meio de uma rede social, sobre algumas figurinhas que desejavam trocar. Veja na página seguinte uma parte dessa conversa. Olha aqui. Marina, você tem a figurinha sobre a qual falei hoje? Sim, mas vou pedir em troca as 2 figurinhas que faltam para eu completar meu álbum. Olha só, olha a condição que ela vai trocar com o Ita. Ela quer a figurinha, né? O Ita tá falando para ela se ela tem, né? A figurinha a qual eles já tinham conversado. Ela respondeu que sim, mas para fazer a troca, olha lá, ela quer trocar uma por 2. Ela quer que ele dá 2 para ela terminar o álbum dela, né? Então, aqui estão os tipos de troca. Vocês já fizeram troca assim? Né? Pede uma figurinha, mas aquela lá é muito valiosa, então para você trocar, você vai querer 2 em troca, alguma coisa? Vocês já fizeram esse tipo de troca? Aqui a Marina tá fazendo com o Ita. 2. Que tal você e seus colegas, com a ajuda do professor, organizarem um grupo em uma rede social para fazer a troca de produtos que listou na atividade 1? Primeiro, conversem com o professor para definirem qual aplicativo de redes sociais vocês farão o grupo. Depois, escolham um nome para ele. Para organizarem-se, vocês poderão seguir as regras sugeridas abaixo. Olha aqui, cada aluno poderá anunciar até 2 produtos para troca. Cada aluno também poderá sugerir possíveis itens que desejaria.
Os interessados devem pronunciar-se no grupo sobre o objeto que escolheram e aguardar a resposta de seu dono. Nós vamos estar conversando sobre isso também, tá bom? Na nossa chamada de vídeo. Quando todos conseguirem fazer a troca, marquem uma data para finalizar a atividade. No dia marcado, todos os alunos deverão levar para a sala de aula o que escolheram para trocar. De maneira organizada, o professor escolherá um aluno para falar o que ele anunciou e com quem ele trocará o item escolhido, até que todos tenham em mão seus objetos novos. Olha só, o Ita falando, que bom que organizamos o mercado de pulgas. Estou quase completando o álbum. Aí a Marina, com essa eu quase completei o meu. Então, vocês vão fazer aqui, na atividade 1, coisas que vocês talvez gostariam de trocar, e depois nós vamos fazer esse grupo pra gente ver o que cada um tem em casa que quer trocar e o que deseja conseguir, tá bom? Aí o 3. Depois de viver essa experiência, conte o que achou, se gostou e se gostaria de repeti-la, ok? Então, essa daqui, no mundo digital, nós vamos estar fazendo essa atividade. A Pro vai se organizar, fazer o grupo e nós vamos fazer essa atividade. Aí, página 14. Cada país tem uma moeda. Cada país tem uma moeda. Olha só que interessante. Ita continuou interessado na história do comércio. Em casa, enquanto a mãe contava o dinheiro que havia sobrado das compras que fez, Ita perguntou sobre como as pessoas praticavam o comércio antes de existir o dinheiro. O que valeria mais, uma maçã ou um abacaxi? Aí ela responde, antigamente, como não existia dinheiro, o valor de cada produto era medido pelo trabalho que dava para consegui-lo ou fabricá-lo. Interessante, né? Então, de acordo com o trabalho para conseguir aquele produto, para fabricar, eles iam dando valor. Então, um passava a valer mais e outro passava a valer menos, né? 4. Como você imagina que as pessoas faziam as trocas de produtos antes de existir o dinheiro? Aí, resposta pessoal. Como que vocês imaginam que eram feitas as trocas, né? Para Potira, contou a Ita que, às vezes, as negociações de troca tornavam-se um tanto confusas. As pessoas que negociavam, por exemplo, poderiam não chegar a um acordo sobre o valor de um produto, ou, ainda, ter de entregar uma grande quantidade de produtos em troca de apenas um item. Para resolver essas e outras situações de comércio, os governos criaram as moedas. Olha aqui essa imagem ao lado, moedas antigas do Império Romano. As primeiras moedas eram feitas de ouro e prata e tinham símbolos e pesos diferentes que determinavam o seu valor. Mesmo com a criação das moedas, as trocas de um produto por outro duraram um longo tempo. Ainda hoje, esse tipo de negociação existe em determinados espaços, como mercados de pulga. Com o tempo, surgiram leis e estabelecimentos, como os bancos, que facilitaram o comércio e atividades cotidianas envolvendo dinheiro. Nesses estabelecimentos, por exemplo, as pessoas mais ricas poderiam deixar grande quantidade de dinheiro e receber uma carta de crédito, um documento que dizia a quem o recebesse que o banco lhe garantiria a entrega da quantidade descrita ali. Então, a pessoa depositava o dinheiro ali e ela ficava com um documento chamado carta de crédito. Aí, por exemplo, eu tô com essa carta de crédito, eu quero comprar um carro, né? Eu não tô com dinheiro em espécie na mão, não estava. Então, e com essa carta de crédito, a pessoa que estava vendendo o carro, ela era assegurada pelo banco, ela tinha a garantia do banco, que ela recebendo aquela carta, o banco pagaria a ela o dinheiro. Aquele que estivesse com a carta poderia ir até o banco e trocá-la por moedas equivalentes, tá vendo? Aí ia lá e trocava por dinheiro. Você sabia? As cartas de crédito deram origem às células de dinheiro que utilizamos atualmente. Interessante, né? Nos momentos
momentos, né, das trocas, principalmente quando grandes quantidades de produtos estavam envolvidas, né? Então existia uma grande dificuldade, né, para dar o valor, esses pesos. E como que eles faziam? Eles utilizavam de alguns instrumentos, como as balanças, que poderiam ser utilizadas para medir o peso dos produtos a serem trocados ou das moedas, porque lembra que fala, as moedas, elas valiam pelo peso, né? Então eles utilizavam as balanças para medir o peso dos produtos a serem trocados ou das moedas, para que assim fossem estabelecidos seus valores, né? É assim que eles chegavam aos valores. Aí vamos para a página 15. Ao longo da história, cada país criou seu próprio dinheiro ou moeda. Algumas delas mudaram o nome e a forma. Outras se mantiveram quase inalteradas, como a libra esterlina, a moeda da Inglaterra. Veja exemplos de algumas moedas pelo mundo que Parapotira mostrou a Ita. Olha só a Ita dizendo. O dinheiro de um país também pode ser chamado de moeda. Assim podemos dizer que cada país tem a sua moeda. Olha aqui a da Europa, cédulas de euro. Essa moeda foi implantada em 2002 e é utilizada em alguns países da Europa. Depois nós temos a de Lene, cédulas e moedas de Lene, que é a moeda oficial do Japão. Aí temos da Inglaterra, cédulas e moedas de libra esterlina, a moeda oficial da Inglaterra, e a cédula de Cedi, moeda oficial de Gana, um país da África. E você, já conheceu algumas moedas de outro país? Mas você saberia dizer qual é o nome da moeda do Brasil? Qual que é o nome da nossa moeda, do nosso dinheiro, né? E vocês já conheceram moedas de outro país? Já tiveram a oportunidade de sair para fora do Brasil, sei lá, Europa, Estados Unidos, né? Quem já foi para Disney lá, o dólar, né? Vocês já tiveram essa oportunidade? Ou os pais de vocês já viram, já pegaram na mão outro tipo de moeda? A Pro, ela já viu o dólar, né? Mas assim, eu nunca saí fora do país, eu nunca usei, mas assim, eu já vi. Até meu filho tem aí, não sei, uma que meu cunhado deu pra ele, um dólar lá, não sei, acho que são 5 dólares, ele guarda dólares. Olha aqui, agora 6. No caderno, hein? No caderno, hora da pesquisa. E quais são as cédulas e moedas que fazem parte do nosso dinheiro? Desenhem-as indicando o valor de cada um, né? Então, lá no caderno de história, vocês vão desenhar, né, as cédulas e moedas que fazem parte do nosso dinheiro, do Brasil. Então, todas vão fazer o desenho e vão especificar qual é o valor de cada uma. Isso no caderno, bem bonitinho, não é pra fazer aquele desenho miudinho assim não, tá? Faz uma coisa que dê pra enxergar bonitinha com capricho. Aí, olha aqui, hora da pesquisa. Escolha 5 países que não foram mencionados anteriormente e faça uma pesquisa sobre a moeda oficial de cada um. Depois organize essas informações junto com as imagens das moedas em folhas de sulfite. Por fim, leve sua pesquisa para a sala de aula e compartilhe com os colegas o que você encontrou. Então, aqui a Pro vai estar passando essa pesquisa aqui para vocês fazerem, tá? Só que a questão 6, lembrando que a questão 6 é no caderno, tá? Eu quero que vocês façam e me mandem foto. Página 16. Compreendendo documentos. As moedas brasileiras. Ita aprendeu que cada país tem a sua moeda, e o Brasil não é diferente. A história monetária do nosso país é bem interessante. Ele descobriu que no Brasil as primeiras cédulas foram impressas por volta de 1833, há quase 200 anos. De lá para cá, nossa moeda mudou muitas vezes de nome e formato. Veja algumas cédulas das moedas brasileiras. Olha aqui, glossário. Monetário. O que é monetário? Monetário é o que diz respeito ao dinheiro, à situação financeira ou à moeda de um país. Olha o Ita falando. O Brasil já teve 9 moedas com diferentes nomes. Olha só.
Em 1923, era um conto de réis. Era réis. Em 1949, era cruzeiros. Olha aqui, uma nota de 100 cruzeiros. Aí, em 1970, cruzeiros também. Ó, 10 cruzeiros, uma nota de cruzeiros. Depois, em 1990, 10 mil cruzados novos. E, em 2010, os reais, uma nota de 20 reais. Você sabia? Numismática é a ciência que estuda as moedas e medalhas para identificá-las e situá-las no tempo histórico. A origem de seu nome vem do grego nomisma, que significa moeda. Numismática. Se a gente não visse o significado, dá a impressão que fala de múmia, né? Alguma coisa de múmia, e não é. É a ciência que estuda moedas e medalhas para identificá-las e situá-las no tempo histórico. Que interessante, né? Depois a Pro vai tá vendo um vídeo que a apostila sugere sobre a numismática, para a Pro tá passando para vocês estarem vendo, tá bom? Aí tem um vídeo aqui que a Pro vai baixar para mandar para vocês. Página 17. 1. Observe as imagens na página anterior de cédulas monetárias do Brasil. Depois escreva algumas semelhanças e diferenças entre elas, tá? Vocês vão olhar aqui nessas imagens e vão ver a estrutura dela, como ela é, né? Como ela é desenhada, e vão colocar quais as semelhanças, né? E quais as diferenças, ok? Então, aqui, vocês vão ter que analisar cada cédula, 1923, 1949, 1970, 1990 e 2010. E colocar quais são as semelhanças que elas possuem e as diferenças, tá? Aí é resposta pessoal, cada um observa com atenção. 2. Você já viu alguma cédula antiga? Quem lhe mostrou? Resposta pessoal. 3. Por que você acha que algumas pessoas guardam as notas antigas? Por que vocês acham que as pessoas guardam notas antigas? Podem estar conversando com o papai, com a mamãe, com a avó, né? Por quê? 4. Converse com um adulto em sua escola e pergunte-lhe sobre as moedas brasileiras com as quais ele já teve contato. Depois escreva o que descobriu abaixo, né? Converse com um adulto em sua escola, né? Vocês podem estar conversando depois com a Pro, ou tem a Pro Paula, que vocês têm, o Pro Johnny, vocês podem estar entrando pelo WhatsApp, conversando, Pro G, Pro Cris, qualquer Pro. Todos têm o WhatsApp, Pro Dani, Pro Cíntia, tá? Para estar respondendo essa pergunta. Pelo WhatsApp, nós já vimos aqui no Mundo Digital, né? Que nós conseguimos muitas coisas, né? Então, dá para ter essa conversa e fazer essa pergunta. 5. Faça uma pesquisa junto com seus colegas e o professor para descobrir quais foram as outras moedas que fizeram parte da história do Brasil. Anote o nome da moeda e o período no qual esteve em circulação. Nas imagens da página anterior foram mostradas 5 moedas. Quais são as outras? 4. Então, tem mais 4, tá? Eu também vou passar para vocês uma sugestão de vídeo, a história do Brasil contada por meio das moedas, ok? Então, aqui é uma pesquisa. Aí, nós vamos para o exercitando. Página 18 e 19. Exercitando. 1. Elias e Urbano aprenderam o que é comércio. Descreva em poucas linhas o que é essa prática. Resposta pessoal. Então, nós aprendemos o que é comércio e vocês vão escrever com as palavras de vocês. 2. Que tipos de estabelecimentos comerciais existem próximos à sua casa e à sua escola? Resposta pessoal também. 3. Explique com suas palavras o que era o escambo. Lembra?
O escambo que nós vimos, o que era escambo, vocês vão responder com as palavras de vocês. O que era o escambo? Tá? Aí 4. Assinale as alternativas que trazem informações corretas sobre a criação de moedas. Então, vocês vão assinarem só as corretas. As moedas eram feitas geralmente de ouro e prata. Depois, as moedas foram criadas para facilitar as negociações de compra e venda. As moedas foram proibidas nas trocas comerciais porque não as facilitava. Os primeiros bancos guardavam as moedas dos mais ricos, eles entregavam as cartas de crédito. As cartas de crédito deram origem a cédulas de dinheiro. O escambo acabou com a criação das moedas. Algumas moedas sofreram transformações ao longo do tempo. O surgimento das moedas fez desaparecer outro tipo de comércio, como o escambo. Então, vocês vão ler essas afirmações e vão assinalar só as verdadeiras, ok? Que trazem informações verdadeiras. E a última página 19, organize cronologicamente os eventos relacionados à história do comércio. Para isso, numere-os de 1 a 5 de acordo com a ordem em que ocorreram. Tá? Então, nós temos aqui criação de moeda, criação de cédulas, produção para atender as necessidades do grupo, escambo e e-commerce. Então, vão ver como que surgiu, né, a história do comércio. Vocês vão relacionar de 1 a 5, qual foi o primeiro que surgiu, a primeira coisa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. 6. A cédula foi outra opção criada para disponibilizar o dinheiro em forma física. Observe a cédula R$2.000 abaixo e depois responda as questões. R$2.000, olha que cédula interessante. A. De acordo com a pesquisa que você fez na seção Compreendendo Documentos, responda. Essa moeda foi usada durante que período de tempo? Então, aqui, ó, Compreendendo Documentos, né? Nós vimos aqui, tem as moedas, e aqui tá perguntando. Essa moeda foi usada durante que período de tempo? Vocês vão colocar de tanto, de 1000 e tanto a tanto. B. Quais semelhanças ela tem com as cédulas atuais? Que semelhança que ela tem? Olhando essa cédula aqui de R$1.000, né? De réis, com o real. Qual que é a semelhança que ela tem? Vocês vão escrever. C. Atualmente, quais meios de pagamento pode substituir as cédulas nas negociações comerciais? Tá, como que eu posso fazer pagamento do que eu compro sem ser com cédulas, com dinheiro na mão? Que meios eu tenho para fazer isso? E 7, última, você e sua família preferem realizar suas compras pessoalmente ou pela internet? Por quê? Ok, crianças? São poucas as coisas, né? Aí vocês vão estar respondendo. E hoje à tarde nós vamos fazer correção de matemática, né? Amanhã nós vamos fazer a correção de história. Então, aquela questão da página 15, tá? Que é para fazer no caderno 6. Eu quero para amanhã, para fazer a correção. A pesquisa eu vou passar para vocês e vou dar a data, tá? Eu vou dar uns dias aí para vocês fazerem. Então, por hoje é só. Boa aula para vocês e até daqui a pouco. Às 2 horas, nosso encontro no Google Meet. Beijos, até mais.